Gálatas 5, verso 23. Minha irmã tem que ter um pouquinho de parcimônia. Amém? Todos acharam? 5, 23. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. E aí, lógico que nós vamos tratar e trabalhar, né, sobre um fruto, sobre um pedaço do fruto do Espírito, tá certo? Tendo as nossas vidas controladas pelo Espírito Santo de Deus. E aí, com esse controle, nós teremos domínio próprio. Há uma questão interessante que quando Deus criou o homem, no capítulo 1, versículo 26 do livro de Gênesis, ele vai dizer que o homem deveria dominar sobre toda a criação. Dominava sobre tudo, ele ordenava, ele e a mulher mandavam em tudo. Tudo estava debaixo do controle e da autoridade de Adão. Obrigado, servo. Estava tudo no controle da autoridade de Adão. E com o pecado, se aconteceu de se perder o domínio. O domínio se perdeu sobre todas as coisas e sobre si mesmo. E o que nós vemos hoje, irmãos, é algo muito diferente daquilo que Jesus nos exortou e nos chamou para ter. Veja que na noite em que o Senhor foi preso, que Pedro puxa a sua espada e arranca lá a orelha do cidadão, Jesus disse para Pedro: oh, não é assim não, Pedro. Não é dessa maneira não, Pedro. Não é você, Pedro, tá? Não é, é o outro Pedro. Tá certo? Se fosse Hudson, a gente dizia, aperta o botão. A gente agora vai ter que controlar Hudson. Já está com o botão apertado? Mas a dinâmica do domínio próprio na vida das pessoas, na vida da igreja de Jesus. A gente tem sido tão assolado, irmãos, e as pessoas elas se esquecem disso. A gente está tão disciplinado na dinâmica do pecado em si, que para a gente achar o pecado, a gente diz que pecado é o quê? Pecado é mentir, pecado é roubar, pecado é adulterar, né? Pecado é idolatria. Aí a gente sai achando um bocado de pecado, mas a gente se esquece que a atitude de não se deixar controlar pelo Espírito, não ter o domínio próprio, nos leva ao pecado. Nós precisamos compreender isso, irmãos, porque como igreja e no mundo onde nós vivemos, na sociedade onde a gente vive, onde as informações chegam muito rápido, o que aconteceu há 1 minuto atrás já é notícia velha, porque já tem uma notícia nova tomando conta, tudo é muito rápido. E aí a necessidade da igreja aprender, dos crentes aprenderem a ter domínio próprio, a vivenciar nas suas vidas o domínio próprio, a buscar nas suas vidas o domínio próprio. Mas para falar disso, eu preciso falar algumas características daqueles que não têm domínio próprio. Pastor, como é que é uma pessoa que não tem domínio próprio? Talvez eu esteja até inserido aí no universo das pessoas que não se dominam e nem estava me tocando disso. E eu vou citar algumas 3 aqui, se não me falha a memória. Sinais de uma pessoa que não tem domínio próprio. Primeiro, orgulho. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 19, versículo 13. Salmo 19, versículo 13, declara o seguinte: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Quem não tem domínio próprio é uma pessoa orgulhosa. E a característica principal de uma pessoa orgulhosa, sabe o que é? É aquela pessoa que não reconhece os seus próprios erros. Como assim, pastor? Todo mundo está errado, menos
Ela. O erro está em todo mundo. O erro está em Jairo, o erro está em João Pedro, o erro está em Jordan, o erro só não está em mim. Eu não estou errado. Eu nunca erro, eu nunca errei nada. Eu estou sempre certo. O salmista disse: Senhor, me guarda disso. Uma pessoa orgulhosa, ela erra e ela continuará errando. E essa é uma característica de uma pessoa que não tem domínio próprio. Não sabe reconhecer os seus próprios erros. Dentro da dinâmica, ela vai se achando quase como um ser perfeito. Já parou para analisar que nós conhecemos várias e várias pessoas dentro do Evangelho assim? Que até na hora de dizer que errou de 1-0, eu só errei por conta do irmão Franco. Porque foi o irmão Franco que me fez errar. Não, você errou porque você errou porque você quis errar. A transgressão é sua. Você não tem que repassá-la a ninguém. Mas o pecado que nos domina muitas das vezes, e a gente nem está atento a achar que pecado é pecado. Porque a gente procura sempre o pecado nos outros, a gente esquece de se olhar. A gente se esquece da ordenança que nós temos lá na carta aos Coríntios, de examinar-se a si mesmo. Muitas das vezes os crentes estão preocupados em examinar os outros, as palavras e as ações dos outros, e para justificar os seus erros, eles vão dizer: olha, mas fulano fez isso. Ou aquele tipo de crente que quando você vai dizer que está errado, você está me chamando a minha atenção, mas não chamou a atenção de Jonathan? Mas o senhor não chamou a atenção de Berg? Ah, está vendo? Se naquele momento o erro é seu, aceite seu erro, confesse seu erro, se arrependa do seu erro e não erre mais. O que tem de pessoas dentro da igreja que são orgulhosas é uma coisa assombrosa, sabe? E deveriam ter pessoas que parassem um pouco mais. Pastor, o que me leva a não reconhecer os meus erros? Você lembra que eu falei aqui há uns diazinhos atrás sobre relacionamento? Quando você está longe do Criador, quando você conhece o Salmo do Senhor, do pastor, mas não conhece o pastor do Salmo, você acaba se tornando uma pessoa orgulhosa, você não se domina. Segunda característica é uma pessoa impaciente. Veja o que o escritor de Provérbios declara no capítulo 16, versículo 32. Provérbios 16, 32 diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Impaciência. Uma pessoa que não tem domínio próprio é uma pessoa impaciente. Quantas ações na sua vida você não tomou errada porque você não era uma pessoa que podia ter esperado um pouquinhozinho só, R$1? Quantas coisas você não fez que você poderia dizer: eu vou parar aqui um pouquinho, Jairo, deixa eu respirar aqui um pouquinho, antes de falar, antes de agir, antes de fazer isso, aquilo. Não, peraí, calma. Deixa eu segurar aqui a situação para poder ver se dá certo. Pessoas impacientes, que nas suas angústias, nas suas agonias, por não saberem esperar ou não quererem esperar, ou porque não têm domínio próprio, tomam decisões extremamente erradas. Está cheio assim, irmãos, ó. Está cheio. Aí vai ser uma frase muito recorrente minha. São impacientes porque não têm domínio próprio, não têm domínio próprio porque estão longe do Senhor. A gente precisa entender que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais nós entendemos que tipo de seres nós somos. Que tipo de pessoas nós somos. Nós entendemos que a nossa bondade não é tão boa assim. Nós entendemos que a nossa perfeição não é tão perfeita assim,
Porque quanto mais você se aproxima dele, você entende isso. Então, tem gente impaciente demais. Então, nós precisamos, irmãos, entender isso. É uma característica de uma pessoa que não tem um domínio próprio. Ela precisa, urgentemente, voltar-se para o Senhor. Terceira, descontrole. Provérbios 25, 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. A pessoa sem domínio próprio, ela fica descontrolada, ela não tem condições de saber sobre as suas próprias ações. Há um descontrole. Totalmente descontrolada. Às vezes, seria mais fácil se calar. Às vezes, seria mais fácil sair um pouquinho de perto. Buf! Mas não tem domínio. E quando não se tem domínio, não se tem controle. E quando não se tem controle, tchau. Quarto e último. Salmo 32, versículo 9. Salmo 32, verso 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedece. Ignorância. Pessoa que não tem domínio próprio, ela é uma pessoa extremamente ignorante. Não, mas eu só falo a verdade. Mas, cara, tem certeza que para falar a verdade tem que ser dessa forma, dessa maneira? Desse jeito? Pega a Bíblia, lê os evangelhos e vê Jesus. Aí alguém pode dizer assim, não, pastor, é Jesus. Mas aí você vai para Paulo e ele diz, sede depois meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Você está entendendo a dinâmica da coisa, irmãos? A ideia do domínio, sabe? A dinâmica de um vivenciar, de um viver diferente. Isso é evangelho. O domínio próprio faz parte do evangelho. Quando a gente para olhar o que Paulo escreve nas suas cartas, principalmente para mim, as cartas mais fantásticas de Paulo são as cartas da prisão. Onde ele não tinha motivo nenhum de fortalecer ninguém, mas ele estava lá fortalecendo as pessoas. Paulo preso injustamente vai cantar. Paulo preso injustamente quando o cidadão ia se matar, Paulo podia dizer, se fosse um crente de hoje, um crente da atualidade, quando o carcereiro fosse se matar, o que é que os crentes da atualidade diriam para aquele homem? Hein? Pensa aí, irmãos. O que é que os crentes de hoje diriam para aquele carcereiro depois daquele terremoto? Quando o cara pegou a espada, eu vou me matar. O que eles diriam? Se mata logo, peste. Tratou todo mundo aqui dentro mal. Me jogou aqui nessa situação. Aí Paulo diz, ei, faça isso não. Faça isso não. Aquela dinâmica de Paulo mostra alguém totalmente controlado pelo Espírito. Domínio próprio. Quando eu digo, irmãos, que a igreja, os crentes atual, eles foram contaminados por uma mensagem não bíblica, por uma mensagem não cristocêntrica, sabe? Por uma mensagem totalmente errada, e por isso eles correm atrás das coisas erradas. Porque eles não vivem debaixo do controle do domínio. Eles não olham, eles não lembram, eles não conhecem a Bíblia. Alguém pode dizer, pastor, mas como é que o senhor pode olhar a ação? Olha a ação de Paulo, olha a ação de Estevão, olha a ação de Pedro,
olha a ação de João, olha a ação desses caras, vai vendo. Aí, cara, eles realmente viviam debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. Olha para essa pessoa que está ao teu lado, diga para ela, tenha domínio próprio. Porque ela está procurando outras pessoas, ela não quis nem olhar para a tua. Sei não. Rapaz, Jesus, eu estou com medo. Vou fazer uma oração por tu, viu? Eu acho que ou é tu ou é ela. Um dos dois aí tá. Esse menino hoje está com o Espírito Santo renovado na vida dele. Pentecoste puro, viu? Irmãos, são algumas características de quem não tem o domínio próprio. Agora, eu vou colocar algumas questões aonde você precisa começar a colocar o domínio próprio. Como assim, pastor? Algumas situações. Primeiro, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 2 até o 8. Tiago 3, a partir do 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, varão capaz, perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos e rígidos, por rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira impulsionar o timoneiro. Assim também a língua, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo e imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta na mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Pastor, o que é que precisa ser dominado? Sua língua. Diz aí para esse crente que está ao teu lado, domina a tua língua. Eu vi, Jonathan. Domina a tua língua. Pastor, não, você já parou para pensar nisso? Uma das coisas que você tem que dominar, a sua língua no que falar. Cara, tem um bando de crente falando um bando de besteira. Sabe? Quantas e quantas vezes eu tenho um certo trauma de dentista. Eu não gosto muito de ir ao dentista não, irmão. A última vez que eu tinha ido ao dentista foi final de 2019. Serão, cara. Aí eu fui, mas eu cuido dos meus dentes. Eu fui porque eu tinha uma rixa com o dentista anterior, que eu disse para ele que tinha um problema no dente, e ele disse que não tinha. Tá certo, eu vou no outro. Esperei 3 anos para ir no outro. E quando eu fui no dentista mês passado, aí ela disse, seu Luiz, você não tem uma cara, que coisa fantástica. Vou fazer aqui uma limpeza. Quando ela terminou, disse, doutora, tem um problema num dente aqui no canto, aqui tem algo errado com esse dente. Não tem? Tem, doutora, tem. Olhe que tem. Aí ela começou a mexer, quando ela começou a mexer, a obturação antiga caiu. Eu disse, olha, disse a senhora, tinha algumas erradas aí. E aí ela foi fazer uma situação e terminou a situação hoje. Mas ela mexeu tanto no meu dente, tanto no meu dente, tanto no meu dente, que eu passei a tarde calado. Sem falar, sem mandar áudios, nada. Com o dente doendo. Ai, infeliz.
E mas não tinha sorvete em casa. Óleo de freia, olha só. Sabe? Mas aí você para pensar, meu Deus do céu, uma dorzinha de dente mexe com você. Aí você para, caramba, às vezes as pessoas dão uma palavra que mexe mais do que uma dor de dente. Quantas não são as pessoas que estão derrubadas, jogadas na sarjeta por conta de uma palavra maldita, uma palavra mal falada, algo que não deveria ter sido colocado naquele momento. Sabe? Já parou para pensar nisso? Dominar o que você fala. Às vezes você destrói a vida de uma pessoa porque falou que não devia, no momento mais errado ainda. É um pai, uma mãe que chama um filho de maldito. Sabe? É uma esposa que fala mal do marido. É um marido que fala mal da esposa. É um filho que fala mal dos pais. Não domina a sua língua. E aí a língua é uma coisa terrível, irmãos. A Bíblia declara que não pode de uma mesma fonte jorrar 2 tipos de água. Ou é água boa ou é água ruim, mas 2 tipos não pode. Vem para a igreja da glória a Deus, aleluia, mas quando sai da igreja, aí não tem nem glória, não tem aleluia, não tem louvado seja o nome do Senhor, sabe? Só tem coisa ruim, só tem palavras de maldição. Só tem reclamação, murmuração. Reclama. E eu acho interessante, irmãos, que eu já disse isso aqui várias vezes. Se reclamar resolvesse alguma coisa na vida de quem quer que seja, irmão, era aí, irmão, reclama aí, irmão, vai, reclama. Fala bem muito aí, vai, joga, deságua tudo que tu tiver de desaguar, porque aí vai resolver tudo. Quando você começa a reclamar, você só faz reclamar, você faz se maldizer, sabe o que vai acontecer com você? Vai piorar. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque a sua expressão é só essa. O apóstolo Paulo declara que da nossa boca, as palavras devem sair, elas devem produzir graça na vida daqueles que ouvem. Aí você, pastor, o senhor agora é um adepto da confissão positiva. Não, eu não sou um adepto da confissão positiva, não. Mas olha, você olha para uma pessoa que ela já está esmurecida pelas lutas da vida. Aí você diz para ela, eu não disse que tu não ia conseguir? Resolveu o quê? Mas se você diz, olha, pode não ter dado certo dessa vez, mas lute, continue, persevere. Com certeza vai dar certo amanhã. A pessoa diz, rapaz, tem alguém que acredita em mim. Eu vou continuar, eu vou seguir, não vou parar. Há uma diferença gigantesca. Sabe? Quando os discípulos gritavam, assustados, é um fantasma, Jesus disse, não tema, sou eu. Não há mágica nas suas palavras. Mas há uma diferença quando você começa a proferir palavras que saem de encorajamento na vida de outras pessoas e até na sua própria vida. Há uma diferença para quem escuta e para você que está falando. Então, começa a dominar essa infeliz dessa língua. Até me embalou em mistério, agora pulou, meu ali, ó. Vai! Sabe? Às vezes eu fico assim indignado, porque é mais fácil sentar na calçada para falar da vida dos outros. Hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia não se senta mais em calçada para falar da vida dos outros. Se bota um banquinho por trás do muro, se sobe e fica se olhando, aí vai no
no grupo dos fofoqueiros, aí fica mandando áudio agora. Agora é mais fácil mandar áudio, né? Não se precisa sentar mais, é só mandar áudio. Aí tome áudio falando de mal de fulano, mal de cicrano, vai falando, vai falando. Caramba! Muda. Muda. Fala coisas que promovam vida. Fala coisas que edifiquem a vida das pessoas. Fala coisas que a pessoa assim, caramba, eu pensei que eu ia acabar com a minha vida agora, que o negócio não ia dar certo. Mas essa palavra fez uma diferença. Essa palavra acendeu em mim algo novo. Essa palavra me encheu de paz, me encheu de alegria, me encheu de graça. Eu vou continuar, eu vou embora. Então, o que é que precisa de domínio? Sua língua. Sabe, vem na igreja para dar um glória, meu irmão. É um trabalho da peste. Pense, meu Deus do céu. Para dizer Jesus é bom, você tem que chorar. Mas sai da igreja e fala mal de um, fala mal de outro, fala mal e fala e fala. E é uma facilidade, Jonathan. Não é? Fala, porque não sei o quê, porque errou, porque não sei o quê, porque não deixou de dizer, porque isso, é porque não fez, é porque não sei o quê. Aí fala e fala e fala e fala e fala e fala. Meu amigo, mas na hora do culto, na hora de um louvor, na hora de uma palavra, na hora de uma oração, sabe? Não. Meu irmão, a gente não escuta a tua voz, porque eu só faço oração na mente. Eu só oro na mente, para o diabo não escutar a minha oração. Aí o diabo fica escutando quando tu fala. Porque tu viu com quem fulano passou, com quem cicrano estava falando, o que estava fazendo. Tu viu a última coisa que postou, aí só falação. Domina essa língua aí, em nome de Jesus. Pastor, o que é que precisa ainda mais? Gênesis capítulo 4, versículo 7 vai declarar: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Para quem Deus disse isso? Para Caim. E eu acho interessante, irmãos, que Caim não tinha matado ainda. E Deus foi lá e disse, o pecado está aí na porta, está batendo. Você cumpre, você faz se você quiser. Tá? A segunda coisa é dominar suas vontades, porque tem coisa que está aí sobre você que você tem que dominar. Ah, pastor, mas Deus alertou Caim lá, mas ele alerta hoje. Porque na palavra de Deus diz, aparta-te de toda a aparência. Rapaz, não é nem do mal em si. Se parece que é mal, sai de perto. Dominar suas vontades. Já parou para olhar alguma coisa sobre isso? Você tem vontade de pecar. Tem vontade de fazer o que é errado. Está lá. Você só faz se você quiser. Precisa de estar no altar do Senhor, precisa de estar na presença do Senhor, está aqui, ó. Esse pensamento, esse desejo, sabe? O cara acordou de manhã, Jairo, aí está lá, puxa, uma vontade de escutar Bob Marley, meu Deus do céu, não sei porquê. Ó, já pensou? Acaba acorda de manhã, João, com um desejo, eu quero escutar as canções de Gustavo Lima. Ó, meu Deus do céu. Acaba acorda de manhã, já diz, poxa, hoje eu amanheci com desejo, eu vou torcer pelo Corinthians. Isso é uma vontade. Não é? Vixe, foi um coro aí. Sabe? Você já parou para analisar suas vontades? Quais são suas vontades? O que você tem vontade? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9.
Todos acharam? Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar. Paulo está falando de quê? Paulo está falando de quê, irmãos? Paulo está falando de quê, irmão? Isso. Paulo está falando de casamento, não. Paulo está falando de sexo. De sexo, pessoas? É. Vá para frente, irmãos. Paulo está falando de sexo. Dizendo para os camaradas, olha, eu queria que todo mundo ficasse solteiro, igual a mim. Mas se você não aguenta, se o desejo, se a vontade de coisar, você não suporta, então, case. Case. É melhor que você viver aí abrasado, viver aí pecando. Case. Não vá se prostituir. Case. Você tem que casar. Amém? Pastor, como ter domínio próprio? Como ter domínio próprio? Como ter domínio próprio? Como os meus pensamentos serão dominados, a minha vontade será dominada? Paulo escreve em Filipenses que nisto pensai, né? Virtude, bondade, se tem alguma coisa, se tem louvor, nisto pensai. Mas como ter isso? Como eu tenho isso, Jonathan? É um fruto do Espírito, mas como eu posso fazer com que esse fruto apareça? Mas pedindo a quem? Exatamente. Pastor, como é que eu posso ter o fruto do Espírito? Ponto. Quando Cristo é Senhor de verdade da sua vida. De verdade, pastor? De verdade. Cristo é Senhor de verdade da sua vida. Você vai ter domínio próprio. Por quê, pastor? Porque Cristo vai controlar você. Uma coisa fabulosa, quando você entende como Cristo controla, é o fato de que ele chega para Pedro naquela mesma noite e diz, Pedro, não é assim. Você não vai ver o evangelista dizendo, mas Pedro relutou. Vai? Pedro estava com o que na mão? Com a espada. Pedro era um cara que, quando você lê, Pedro tinha um temperamento muito, muito forte. Tá? Pedro era colérico. Por isso ele puxou logo a espada. Ele poderia ter dito, não, senhor, vai continuar. Não. Quantas orelhas Pedro cortou? Por que Pedro só cortou uma orelha? Porque Jesus disse, Pedro, não é assim. Quando ele é Senhor, irmãos. Não é estar dentro da igreja, que diz que Cristo é meu Senhor. Não é cantar canções lindas e maravilhosas, que diz que Cristo é meu Senhor. Não. Isso faz parte. Mas são as minhas ações no meu dia a dia. Quando Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, versículos 10 e 11, ele vai declarar, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. De Deus Pai, somente quando Jesus é Senhor de verdade. Senhor, Ele domina, Ele manda, Ele não pede. Ele é Senhor. Não, mas Deus tem que fazer o que eu quero. Espera aí, quem é o Deus da realidade aí da coisa? Quem manda na coisa de verdade? Ele é Senhor. Agora, Ele é Senhor da sua vida? Pergunta aí para a pessoa do outro lado. Jesus é Senhor da tua vida? Você tem certeza disso? Que Jesus é Senhor da tua vida? De verdade? Tem certeza disso, Hudson?
realmente, eu fiquei com medo agora. Da maneira que ele olhou para mim, me assustei, viu? Você já conhece, né? Mas eu tinha até uma fé, cara. Vixe, Jesus, Senhor. Às vezes eu paro para imaginar certas questões das pessoas quando elas dizem que Jesus é Senhor da vida delas. Jesus disse: perdoa teu irmão 7 vezes 7. Já parou para pensar que os crentes têm uma dificuldade de perdoar? Imensa. Jesus disse: se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Jesus olhou para a multidão que estava assentada, ouvindo ele ensinar, ele pregar, ele ministrar. E ele olhou para ela e teve compaixão da multidão. Tanto que os discípulos disseram: Senhor, manda o povo embora para comer. E Jesus disse: não, deem de vocês comida a esse povo. Pergunta: você conhece pessoas que não têm Jesus? Pergunta: essas pessoas que você conhece que não têm Jesus, elas têm sede de algo. Elas têm fome de algo. E você tem levado o evangelho para elas? E aí eu vou bater, irmão. Até Jesus me levar para a eternidade, eu vou bater. Porque crente que ainda vive nessa pegada, não, tem que levar o pastor para pregar, não, tem que trazer a pessoa para ouvir a pregação. A sua vida. Você traz a pessoa na igreja para ela ver como é que é uma celebração com a comunidade dos crentes. A sua vida no seu trabalho, na sua família, sabe, com os seus vizinhos, ela é uma pregação diária. Eu não estou na sua vizinhança todos os dias, mas você está lá. Seus vizinhos estão lhe vendo todos os dias. Todos os dias. Eles sabem se de verdade Jesus é o Senhor da sua vida. Segunda questão. Romanos 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Obediência. Já parou para pensar nisso? Há muito tempo, os mais antigos vão lembrar disso, né? Vou citar uma realidade bem nossa, bem de Bahia mesmo. Amém, irmãos? Faz muito tempo que o Senhor não tem misericórdia da nossa cidade. As administrações são tensas. Mas quando foi a última vez que, em vez de reclamar da administração, você foi orar? Colocando a vida do prefeito, da prefeita, dos secretários, dos vereadores, dizendo: Deus, tu tem um coração na mão, muda o coração. Inclina os corações. Assim, em vez de simplesmente querer rebelar-se. Sabe, irmãos? Já parou para medir esse nível de obediência? E mais, eu estou indo para esse ponto. Mas quando eu venho para esse outro ponto aqui, ó, que outro ponto é esse, pastor? Obediência dentro de casa. Obediência pai e mãe. Você obedece? Vou colocar aqui uma interrogação. Principalmente para a juventude que está aqui. Ou melhor,
vou tirar, vou deixar para todo mundo que está aqui e para quem está em casa. Se hoje Deus tomasse desse um tilt em Deus. Pá, Deus, vamos mudar uma coisa aí. Esse negócio de salvação pela fé, não, vou mudar. Só entra no céu quem for obediente a pai e mãe. Quem entrava? Agora, né? Ainda bem que ela foi específica. Agora eu entrava. Ó. Tem uns crentes que se apegam a certas questões rápido demais. O que eu fiz no passado já ficou no passado, já está no mar do esquecimento. Hoje eu entrava. Não é? Mas eu fui muito claro. Se fosse um tilt hoje de Deus, um dia agora, a dinâmica de agora. Já parou para ver quantos crentes ficariam? Quantos herdariam o reino das trevas, o mar de fogo eterno? Já parou para pensar nisso? Aí tem gente que diz assim, eu ia para o inferno. Eu não tenho problema de ir para o inferno, não. Aí a pessoa diz, é verdade, está certo. Aí você chama essa pessoa, Jonathan, aí pega a mão dela, passa um cabo de aço, aí acende uma boca de um fogão e segura assim, puxando a mão dela assim. Lá. Aí quando dá 10 segundos, está queimando, está queimando. Não, mas você não disse que aguentava o inferno? Você não disse que aguentava o fogo eterno? Não, mas era uma figura de linguagem. Não, mas o inferno não é uma figura de linguagem, o inferno é uma coisa real. Acontece e lá vai ser assim. Você já foi lá? Você já teve uma revelação, foi? Jesus, olha só. Sabe? Mas a dinâmica é essa, lá é o corpo todo. Eu não aguentaria. Você não aguenta aqui um dedo. Uma queimadura, fazer uma bolinha, principalmente se for homem, né? O homem queimou um dedo, pronto, ele pede um atestado de 15 dias para não ir trabalhar, porque ele queimou um dedo. Não é assim, Priscila? Uma dorzinha, ai meu Deus do céu. Vai chorar, né? Tal do homem. Eita. Eita. Você gostou, né? Não, aí eu não posso falar porque a minha não é. A minha não é, a minha é. Mas vamos embora. A obediência. Sabe? Qual o maior mandamento? Aí eu pergunto para vocês. A obediência a esse mandamento, você obedece? Porque se você não tem o domínio sobre as suas vontades e você vive o que você quer sem estar nem preocupado, ou acha, ou vive naquela dinâmica de que Deus entende, sinto te dizer que já está em desobediência. Mas a gente continua, vamos para frente. Respeito. Mateus capítulo 7, versículo 12. Como me dominar a si mesmo? Quando Jesus é meu Senhor, quando eu obedeço a Ele, quando eu respeito. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quem souber respeitar o seu próximo, sabe o limite de ir e infringir qualquer coisa. Mas é porque não fizeram assim comigo. Eu não posso estar preocupado com o que os outros fazem ou deixam de fazer. Eu devo fazer a minha parte. Mas ninguém respeita. Mas eu não posso estar preocupado se ninguém respeita. Eu devo respeitar. Você quer ver para mim, isso é uma dinâmica minha, tá, irmãos? Para mim, a pior coisa que se fez no Brasil foi impedir que a Polícia Rodoviária Federal fizesse aqueles radarzinhos móvel nas BR do Brasil. Pior coisa que foi feita. Pastor,
Porque aonde não tem radar, aquele radarzinho, aquele posto lá, né? As barreiras, as lombadas eletrônicas, aí lá, tá lá o limite de 100, aí os caras passam com 200. E tchau. Sabe? Eu conheço uma pessoa que ele é o seguinte, ele vem na faixa da esquerda, aí uma pessoa chega, começa a cortar a luz para ele, aí ele passa pela placa, olha lá, 100 km por hora, ele olha para o velocímetro dele, estou no limite da via. E ele vai-se embora. Quem quiser passar ele, se tiver outra viazinha, liga a seta, pode-se embora. Mas ele diz, eu estou no limite, eu estou andando certo. Mas ninguém respeita. Tem um problema, irmão. Você e eu devemos respeitar. Não importa se os outros não respeitam. Eu tenho que respeitar. Mas ninguém faz assim. Cara, não importa. Sabe aquela dinâmica? Eu gosto muito às vezes, de conversar com meu cunhado, o esposo da minha irmã, porque ele é funcionário público. E ele é funcionário público que trabalha. E graças a Deus aqui na igreja a gente tem muitos que trabalham. Mas a dinâmica das pessoas que querem fazer um concurso público é para não trabalhar, porque virou a dinâmica, se eu sou concursado, eu não trabalho, eu ganho sem trabalhar. Aí está lá o cara trabalhando, aí os outros, mas rapaz, mas espera aí, eu não quero saber se os outros não trabalham, eu trabalho, eu faço a minha parte. Eu recebo para fazer isso. Eu faço a minha parte. Essa é a dinâmica, irmão. Quando o domínio, quando Jesus é o Senhor, quando Ele domina sobre a minha vida, eu vou conseguir o domínio próprio, eu vou obedecer, eu vou respeitar. Eu vou respeitar o que está escrito, o que está lá sendo colocado. A gente precisa compreender isso na nossa vida, irmãos. Ou então a gente vai ser pessoas mundanas. Totalmente mundanas dentro da igreja, mas o mundanismo tem entrado nos corações. São crentes que se prostituem. Você quer ver o que me dói na alma? Dói na minha alma. Essa semana, uma pessoa estava conversando comigo, essa pessoa é crente, e ela trabalha com várias pessoas que não são crentes, e uma dessas pessoas que não são crentes disse, olha, a minha filha quer muito frequentar determinada igreja na cidade, mas eu não deixo. Você não deixa por quê? Igreja evangélica. Não, porque o pessoal lá vive de prostituição. O pessoal lá vive nas práticas que são erradas. São situações totalmente contrárias ao que a palavra de Deus diz. Não, minha filha. Essa igreja, e a igreja evangélica aqui, doeu na minha alma, irmãos. Sabe? É por isso que eu mantenho as minhas posições. Respeito, quem quiser viver a vida devassa aí, viva a sua vida devassa. Nenhum problema se viver a sua vida devassa, mas eu vou continuar dizendo que o caminho da salvação é através de Cristo, e com Cristo eu sou santo. Esse truque não cola comigo, Jéssica. Esse truque não cola comigo. Sabe? Não importa. Isso. A decepção era essa aí, Vaso. Saber que era uma igreja evangélica. Pastor, mas hoje é moderno. Os jovens cristãos namoram, aí saem do culto e vão para o motel. É moderno. Pode. E o pai diz, a minha filha saiu com o namorado dela. Aí foi lanchar. Rapaz, eu acho que eles foram para o motel. Normalzão, assim. E para mim não é normal, cara. Se seu filho quer coisar, que case. Ponto. Tchau. Pastor, tem a dinâmica do gênero hoje. Tem um monte de coisa aí, muitas situações que foram criadas. Foi criada pelos homens, mas a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Gênero masculino, correto, Jairo? Gênero feminino. Não existe um terceiro, um quarto, um quinto gênero, não. É homem, mulher. Nasce homem, é homem até a morte. Nasce mulher, mulher até a morte. Biblicamente falando. Eu estou defendendo a dinâmica da minha
fé pela palavra que eu acredito. Ah, pastor, mas a sociedade lá fora tem aquilo que ela acredita, aquilo que ela vive. Eu vivo uma fé baseada na Bíblia Sagrada. Ponto. Mas, pastor, é modernidade. Hoje tem as igrejas diferenciadas. Na eternidade se saberá quem estava certo e quem estava errado. E na humanidade, caminhando nessa terra, eu fico com o que está escrito aqui. E tchau. Entenda isso. Respeito. E depois do respeito, irmãos, quando eu tenho um domínio próprio, sabe que Jesus é meu Senhor, aí eu vou entender o que é liberdade. A Bíblia declara, capítulo 8, versículo 32 do Evangelho de João, o quê? Obrigado, Rogério, que você conhece a Bíblia. Vamos aproveitar que todo mundo escutou o que o irmão Rogério falou e todo mundo vai falar junto. Vamos lá, 1, 2, 3. Você é livre? Olha para a pessoa que está atrás. Você é livre? Vise. Você é livre? Pergunta, você é livre? Diz para a pessoa assim, eu sou livre. Vise, fala com convicção, irmão, para eu acreditar que vocês são livres. Diz aí, eu sou livre. Vise, Júnior, não é não. Jonathan não é não, né? Não é não. Eita. Irmãos, a minha pergunta para você é, o que você tem feito com a sua liberdade? Você já parou para pensar nisso? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo vai declarar, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma domínio próprio. Você é livre, meu irmão. Você é livre. Você é livre para você fazer o que você quiser. Mas o que você está fazendo com a liberdade que você tem? Você já parou para refletir sobre isso? Paulo disse, tudo é lícito, mas nem tudo convém para mim. Nem tudo é certo para mim. Tudo é lícito. Eu sou livre, Cristo me libertou. Mas aí eu tenho domínio próprio. E se eu tenho domínio próprio, nenhuma dessas coisas que está aí no mundo me levarão a ser dominado por elas. Me levarão ou me enganarão a vivenciar aquilo que elas apresentam para mim. Domínio próprio. Sabe, irmãos? E eu vou ser franco, o que a gente vê hoje, no meio da igreja, no meio dos crentes, são pessoas que são livres, mas que usam a sua liberdade para o pecado. São pessoas que são livres, mas são dominadas pelas suas vontades, pelos seus desejos. É uma coisa assustadora. São pessoas que escutam de tudo, menos a Cristo. A graça já está longe da vida delas. Totalmente longe da vida delas. Não existe mais graça. Não existe mais senhorio de Cristo. Não existe mais ser direcionado pelo Espírito. Não tem mais. E esse é o grande problema que a gente consegue ver hoje. Quando as pessoas não têm mais domínio próprio. As vontades lhes dominam. Seus pensamentos são dominados pelo pecado, pelo mal, são dominados por outras pessoas, sabe? Por tudo que não deveria. E aí a gente vê a tristeza, onde você não encontra o fruto do Espírito na vida das pessoas. As preocupações são tantas, menos as que deveriam se ter. E isso é triste. Isso deveria nos levar a chorar diante de Deus. Pois a igreja não está fazendo o seu papel. O papel que o Senhor chamou ela para fazer. Feche seus olhos.
Se a Cuca vier buscar o bebê dela, tá aí. Tem um monte de crente que vão correr aqui hoje, irmão. Pense. Você está em casa, você não está vendo. Tem uma criança colocando o ursinho dela para dormir. E ela está cantando. Mas vamos orar. Senhor, quantas e quantas vezes na nossa vida nós não temos o domínio próprio? Quantas e quantas vezes nós não fazemos como fez o salmista, Senhor, no Salmo 119. Firmos nossos passos na Tua palavra, que a iniquidade não nos domine de forma alguma. Sim, Deus, que nós possamos verdadeiramente seguir os Teus passos, os passos de Jesus, que nós possamos verdadeiramente buscar viver para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e o Teu engrandecimento. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, ter uma vida de santidade na Tua presença, te engrandecendo, te exaltando, te bendizendo. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, ter domínio sobre o pecado. Que o pecado não nos domine, que os pensamentos errados não nos dominem, que as más amizades, sim, as amizades que querem nos levar para longe da Tua presença, elas não nos dominem, de forma alguma, Deus. Mas que o Teu Espírito Santo, este sim, possa nos dominar em o nome de Jesus. Amém? Jesus é bom? Maravilhoso? Fiel? Então, viva, graças a Deus.